Eu sei que o tema do nosso compartilhar hoje mexeu com bastante gente. Algumas me falaram: como ser Maria em tempos de Marta? Difícil, né? Aliás, muitas vezes a gente tem uma tendência de olhar a Marta sempre alguém que não para e a Maria aquela que fica na contemplação. Mas eu quis fazer uma coisa diferente hoje. Eu queria que a gente olhasse quem é Marta e a gente olhasse quem é Maria. Elas são duas mulheres que Jesus amou muito. Ele amou até o ponto de hospedar-se na casa dela, citar elas, ter compaixão pelo irmão dela. Então eu queria que a gente fosse lá no tempo da Maria e da Marta. Eu gosto de contextualizar. E você se imaginasse lá naquele tempo, olhando a situação. E aí eu vou ler o texto bíblico. Lucas 10, 38 e 42. Vocês estão me ouvindo bem? Beleza. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. Jesus e as pessoas estavam lá viajando, né? Ele saía, proclamando o evangelho e tal. Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã, chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Alguém já pensou nisso? Já fez isso na sua casa? Eu já fiz um montão. Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esse é o texto que Deus colocou no meu coração, primeiro para eu aprender, aplicar, né, e poder compartilhar. Então vamos falar um pouquinho sobre quem é a Marta. João 11:1 diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Lá em João mencionou Marta. Elas não são pessoas muito mencionadas, mas há uns textos que são bem importantes. Marta vivia com seus dois irmãos, Maria e Lázaro, na pequena vila chamada Betânia, localizada nas encostas ao leste do Monte das Oliveiras. Só para situar para quem gosta de geografia. Jesus os visitava frequentemente quando estava em Jerusalém. Jesus esteve com eles na semana antes de ser preso e crucificado. Então eles foram uma das últimas pessoas que viram Jesus. Isso é importante. Marta, quando recebia Jesus na sua casa, ela ficava tão atarefada com os trabalhos domésticos que perdia bons momentos de comunhão com ele, enquanto seus dois irmãos desfrutavam, Maria e Lázaro. É por isso que muitas pessoas trabalhadoras e atarefadas se identificam com ela. Eu sou uma. Talvez a gente tenha muita Marta aqui. Né? Não vou perguntar, tá bom? Apesar disso, Marta não deve ser criticada por seu comportamento, porque em outros textos suas atitudes revelavam sua lealdade para com o Senhor Jesus. Elas eram bem conhecidas na sua cidade, eram pessoas queridas pela comunidade. João 11:19 diz assim: muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Na ocasião da morte de Lázaro, né, a maioria conhece, não vou contar a história para não me prolongar, mas o irmão morreu, o texto diz que muitos vieram. Ela tinha uma casa com hospitalidade, né? Ela era uma pessoa que as pessoas gostavam. Então vamos às características dessa mulher. Marta, ela era uma mulher trabalhadora e hospitaleira. Quando nós olhamos muitas vezes a Marta, nesse texto bíblico, e a gente olha a Maria, a gente, às vezes, e até muitas vezes em ministrações, a gente olha só que Marta estava correndo, feito uma maluca, ansiosa, estressada. Só que outros textos dizem: quem é essa mulher? Ela não é aquela mulher só desse texto. Marta é bem conhecida como aquela que estava sempre envolvida e, quem sabe, até sobrecarregada com os afazeres diários. No texto de Lucas a gente vê isso, né? Em João 12:2 diz assim: prepararam-lhe ali uma ceia, Marta servia,
E Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Ela era trabalhadora e hospitaleira. Marca aí. Eu sou uma Marta? Eu sou trabalhadora e hospitaleira? Vamos ficar com isso que é bom. Vemos aqui também uma mulher que recebia e servia na sua casa, que era pronta em ajudar e contribuir com seus hóspedes. Proporcionou a Jesus muitos momentos de descanso e refeições com a amizade dele. Além de ser uma mulher trabalhadora e hospitaleira, Marta tinha um caráter proativo. Ela tomava decisão. E esse caráter demonstrado por sua fé honesta e firme. Ela tinha um caráter de tomada de decisão. Precisa tomar decisão, eu vou tomar. João 11:20 diz assim: Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Vocês já viram situações assim? Você está lá, o negócio está pegando fogo, você está trabalhando e tem uma abençoada descansando. Né? Não é? A gente foi para lá, mas é atual, não é? Só que nesse caráter dela proativo, né? Quando seu irmão ficou gravemente enfermo, Marta e a irmã enviaram uma mensagem a Jesus para que ele viesse na casa deles com urgência. Jesus, entretanto, não atendeu de imediato ao pedido e Lázaro morreu. Mas ela foi proativa. Ela foi lá e disse: meu irmão morreu, vai lá. O texto diz, não vou ler todos os textos. E quando Marta viu que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele, mas a Maria ficou em casa. Interessante, né? Ela foi, mas a Maria ficou. Marta também tinha um caráter de honestidade. Marta era uma mulher honesta. Quando o Senhor finalmente chegou a Betânia, Marta foi honesta com Jesus ao dizer-lhe que se tivesse vindo imediatamente, seu irmão estaria vivo. João 11:21 diz assim: então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela foi honesta com ele. O que eu quero levar vocês a pensar é que a gente precisa ser honesto na nossa relação com Jesus. Ele conhece o nosso coração. Marta era amada, ela conhecia ele. E, no entanto, ela chegou: o Senhor não foi fazer nada. Marta era uma pessoa franca. Ela poderia apenas ter ficado resignada pela atitude de Jesus em não atender prontamente. Mas não teve medo de dizer o que estava em seu coração, expressar a verdade do seu descontentamento. Porque ela era uma mulher honesta. Marta também tinha uma fé extraordinária. Em João 11:27, Marta responde assim para Jesus: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. No contexto ela está dizendo: eu creio. Ela identifica Cristo como o Filho de Deus. Essa é aquela Marta que Jesus falou: Marta, Marta. Maria escolheu melhor. Ela reconheceu o Senhor e creu que ele tinha grande poder. Posteriormente, Jesus honrou sua fé e ressuscitou Lázaro, após o texto, a fim de manifestar desta maneira a sua glória. Marta também tinha lealdade. Então, Marta era, lembra? Trabalhadora hospitaleira, caráter proativo, honesta, fé extraordinária, e ela era uma mulher leal. Em João 11:28 diz assim: depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando chamava alguém de mestre, era numa posição de reconhecimento de quem a pessoa era. De professor, ele é o mestre. Ou em outras traduções, o rabi. Quando ela chama Jesus de Senhor, ela já diz que é uma súdita. Quando você diz: esse é meu mestre, ele, o mestre, ela já se pôs debaixo da autoridade dele. E vai chamar Maria a pedido de Jesus. Ela cria nele e ela o servia com devoção e zelo. Essa é a Marta. Gente, tinha muita coisa de Marta. Mas é só para a gente contextualizar. E a Maria? Vamos ver quem que é a Maria. São as duas pessoas que estão lá, as duas mulheres. Maria é descrita na Bíblia como uma mulher muito dedicada ao ministério de Jesus, que sem dúvida era um amigo muito chegado da sua família.
Ela e os irmãos estavam entre os amigos mais próximos de Jesus. E também ela era uma discípula com profunda fé no Senhor, como era sua irmã Marta. Embora Maria seja mencionada apenas poucas ocasiões na Bíblia, ela é vista como uma ouvinte atenta dos ensinos de Jesus. E em um deles se prostrou aos seus pés em adoração, derramando perfume aos seus pés. Outro texto, quando ela quebra o perfume, né, nos pés de Jesus. Essa era Maria. Quais são as características dela? Maria era uma boa ouvinte. Ela ouvia a palavra. Lucas fala assim: Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. O texto diz que Maria, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a palavra que ele estava liberando. Ela era uma boa ouvinte. Havia muito movimento na casa, mas ela priorizou Jesus. Lembra do contexto? Antes da crucificação de Jesus, todo mundo foi lá para casa. Jesus e a própria inteira. Mas ela parou para ouvir, porque ela era uma boa ouvinte. Ela também era uma adoradora, como eu já falei, né, sobre o frasco. Quando ela, em João 12,3 diz: então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, era um perfume muito precioso, gente. Eu não entendo de marca, eu não compro por marca, mas eu sei que tem gente que gosta, diz que os perfumes são maravilhosos, mas eles são uma fortuna. Até onde eu sei, bons perfumes são uma fortuna. Na Bíblia fala de nardo puro, identifica que tipo de perfume, estava dizendo, é caríssimo, valiosíssimo. Imagina aquele perfume, se alguém aqui comprou um perfume, pagou super caro e usa só um tiquinho de vez em quando, para não gastar, porque é muito caro, ela quebrou um vidro desse para pôr nos pés dele. Quando ela usa o seu perfume, ela diz que ela demonstra que ele é digno de referência. Naquela época, os cabelos de uma mulher era algo muito importante para ela. E ela enxuga os cabelos dele, os pés dele com os cabelos. E naquela época, eles andavam, às vezes de sandália, às vezes descalços, os pés era para quê? Né? Para quê? Ela derruba o perfume, ela limpa com o cabelo dele. Gente, mulher gosta de cabelo, cuidado, cheiroso. Olha a reverência dessa mulher em pegar aquilo que para ela era a honra da mulher. E limpou os pés dele, empoeirados e sujos. Ela também era uma mulher submissa e sincera. Em João 11,32 diz assim: quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Também. Marta, numa ocasião, depois Maria. Honestidade, sinceridade diante de Deus. Ela também era uma mulher sensível. Jesus percebeu a sensibilidade do seu choro e foi tocado por ele, em João 11,33. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. O choro da Maria comoveu o coração de Jesus. Isso para mim tem muito significado, porque às vezes a gente chora, né? E a gente tem a sensação que ele não se comove, ou ele não ouviu. Não sei se é só eu, mas eu acho que algumas talvez já tiveram essa experiência. Naquele momento de dor e de dificuldade, você chora e Jesus se compadece. Todas nós temos nossas características que podem ser importantes e bem usadas nas nossas vidas e nos nossos relacionamentos. Quer seja no nosso núcleo familiar, que é a nossa casa, na grande família, que são os parentes, no trabalho, as atividades que temos no dia a dia, no ministério da igreja. Todas nós somos mulheres que têm seu papel e a sua função, aonde a gente estiver. Em qualquer lugar, nós temos as nossas funções. Hoje, meninas, nós estamos num tempo de muita correria. O mundo parece que anda mais rápido e os dias parecem mais curtos para tantos afazeres. Eu louvo a Deus por cada uma que veio hoje. Eu não tive fé. Eu achei que viria a metade. E eu agradeço a Deus, porque o Espírito de Deus tocou cada um de vocês.
para estar com Ele, para ouvir o que Ele tem para você. Você escolheu estar aqui, num dia chuvoso, com dificuldade, porque é importante você estar com Ele. E estar aqui não é um chá para as mulheres, é um momento de a gente estar com Ele. A Nívia falou, quando a gente vem aqui, a gente vem para quê? Para estar com Ele. Esse ambiente de estar com Ele não vai contar a comida só, a palavra, mas a presença dEle, a palavra dEle entre nós. E saber que Ele está aqui com a gente. Nós fizemos uma escolha. Nós vivemos muitas vezes inquietas e preocupadas com muitas coisas. E muitas vezes não são coisas que têm valor ou que são importantes. Estou falando bobagem? Como a gente se perde com coisas supérfluas. Se você disser para mim, não, Silvia, eu não estou, glória a Deus, eu quero chegar lá. Mas não é assim. Você às vezes tem um período que você vive, legal, está tudo falando. De repente o negócio vem um vento diferente, vem um tsunami de emoção, uma situação, uma perda. Vira tudo. É essa vida que a gente está vivendo. Então, voltando ao texto de Lucas, que é onde eu quero falar. Quando Jesus diz, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Esse é o último versículo do texto. Qual é a chave desse texto? E é sobre isso que eu quero falar. Eu só quis introduzir dizendo, quem é Marta? Quem é Maria? Marta não é a péssima. Marta não é aquela que abandona tudo. E não é só Maria que tem valor. Todas nós temos os nossos valores com as nossas realidades. E a chave do texto, gente, é a escolha. Esse texto tem uma mensagem fortíssima sobre escolha. A necessidade de fazer uma boa escolha. Jesus diz para Marta, Maria escolheu a boa parte. Só que um pouco antes ele diz assim, antes da escolha, ele diz assim, só uma coisa é necessária. Escolher. O texto diz claramente para a gente. Jesus diz que as inquietações e as preocupações desse texto, no meio disso tudo, que você pode estar. Vários podem estar. A sociedade está. Está todo mundo maluco. Não dá conta das coisas. E não é porque você não ama Jesus, não é porque você não crê, não é porque você não tem valor, não é. O mundo está engolindo a gente com atividades, com situações, com demandas. E eu quis trazer a Marta e a Maria para a nossa realidade agora, hoje. Hoje, você é Marta, eu sou Marta, mas nós podemos ser também Marias. E a diferença é, Maria escolheu a boa parte. Eu achei muito interessante estudando esse texto. Eu gosto sempre assim, quando Deus me chama para compartilhar a palavra. Sempre eu digo, Senhor, não é comigo. O que o Senhor tem para as pessoas que vão ouvir? Porque quando a palavra é ministrada, ela precisa atingir os corações. O propósito do ensino de Jesus sempre era levar a palavra de forma que os corações sejam tocados e as mentes transformadas. E eu falei, esse texto tem tanta coisa, mas o que é o mais importante dele? E eu fiquei nesse texto, sobre a necessidade. Quando ele fala assim, apenas uma coisa é necessária. E eu fui estudar sobre isso, para compartilhar, para dar sentido. Tem pessoas que nem, tá bom. Mas tem gente que gosta, então eu gosto de contextualizar. Né? O que assim, quando Jesus diz assim, mas uma coisa é necessária. Esse necessário está ligado à responsabilidade. Quando a gente vai nessa palavra lá no texto bíblico, essa necessidade está ligada à responsabilidade. Não é só porque eu preciso, é porque também eu preciso fazer e é importante. É responsabilidade. Eu tenho um envolvimento naquilo. Fala também sobre escolha. E essa escolha quer dizer assim, selecionar. Eu tenho várias situações, mas eu vou escolher uma.
responsabilidade. Sabe assim, quando você coloca assim, várias coisas, escolha, tanto faz? Não. Quando você fala de necessário, você escolhe com responsabilidade. Ligada também ao ofício, a trabalho. Se faz uma escolha, não trabalho secular só, mas nós trabalhamos. Quando a gente vai fazer uma comida, quando a gente trabalha fora, quando a gente cuida das crianças, quando cuida do neto, dos pais, do vizinho, atende alguém. Isso é uma escolha. Está ligado a um trabalho. E boa parte é fácil, né? Boa parte é escolher o que é excelente. Porque a Bíblia diz a boa parte. Parece que bom não é excelente, né? Mas no original, boa é excelente. Tem boa constituição. Tem boa natureza. Tem boa origem. E nesse texto de Lucas, escolher a boa parte é escolher priorizar nosso relacionamento com Jesus e a sua palavra. É estar aos seus pés. É estar ligado a Ele como nossa prioridade. É ter a nossa necessidade. É necessário escolher. Ter uma vida diária com Ele. Como nós temos necessidade de nos alimentar. Eu falei, o que é mais básico? Qual é a minha necessidade mais básica? Muita gente vai dizer, é de ser amado. Mas se você não comer de amor, não vive. Não é verdade? A necessidade nossa é pão, é água, é alimento. A necessidade do alimento e água é vital para a nossa subsistência. Se a gente não se alimentar, a gente não subsiste. Pode ser que possa ser por uns dias, depois não. E é quando Jesus fala da necessidade, essa palavra lá diz fundamental, primordial. A boa parte é parar para ficar com Ele. Ouvir atentamente o que Ele está falando. Muitas vezes, é sair dos atropelos da casa, do trabalho, do ativismo e até responsabilidades ministeriais. Porque há pessoas que estão atarefadas com o ministério, em fazer para Deus, mas não ser para Deus. Precisamos cuidar disso. Naquela ocasião, vivia, no contexto deles, havia muito para fazer sim. Marta sabia bem disso. Ela tinha hóspedes em casa, ela tinha o mestre em casa, ela tinha os irmãos, e todas as atividades que rondam uma vida no lar, porque cada uma sabe. Sem falar dos que vieram de fora, para consolá-los. E alguns discípulos que estavam sempre em torno de Jesus. Imagine você nesse contexto. Com a casa lotada de gente, cheia de coisa para fazer. Vocês já escreveram o que vocês consideram importante. Quais têm sido as suas preocupações com estas situações e pessoas que você escreveu no papel que são importantes? Quais são as agitações que você tem com os corações que estão anotados? Por isso que eu comecei falando do que é importante, o que é importante, o que é importante. Porque havia importância na casa de Marta, Maria e Lázaro. Era importante. Estava hospedando gente, tinha comida para fazer, discípulos, sei lá que tamanho que tinha a casa. Não devia ser grande, as casas não eram grandes. Maria, eles eram gente simples. A Bíblia não diz que ele era um gente de poder e de grana. Então, tinha muita coisa. Com o que a gente tem se agitado? Com os maridos? Com os filhos? Eu tenho percebido muitas mulheres que se aposentam e começam a cuidar de netos. Eu não estou dizendo que não é para fazer isso. Mas os filhos escolhem trabalhar e deixar os netos sob a responsabilidade dos pais. E os pais, quando deveriam usar a sua vida, viver uma vida um pouco mais descansada, têm responsabilidade de cuidar de crianças pequenas. Eu não estou falando de emergência, tá? E não sou contra cuidar de netos. Eu estou falando de responsabilidades.
o seu ministério, da tarefa que isso, né, sobrecarrega. Eu tenho falado com algumas pessoas que estão fazendo reforma em casa, estão construindo em casa, ficam malucos. Gente que deixa de fazer muita coisa, que vou pegar um material, vou pegar... É errado em si? Não. Mas você muitas vezes está fazendo escolhas que não são tão fundamentais em relação ao que você precisa. Jesus foi muito claro na situação que tinha lá. Estar com ele é uma necessidade. Ou seja, é responsabilidade de todos nós que um dia dissermos que andaríamos com ele. Necessidade é responsabilidade. É necessário escolher. Você precisa ser responsável. Eu preciso ser responsável nas minhas escolhas, nas minhas atividades. Estar com ele é uma escolha. Quando não escolho estar com ele, já escolhi o que não é vital para mim. Pergunta é, ele está ocupando esse espaço vital para que então eu possa exercer as outras coisas? Ou as outras coisas estão me assoberbando, me atrapalhando de estar com aquele que é vital? Estar com ele é a boa parte, algo que nunca poderão tirar de nós. Maria escolheu a boa parte e isto não será tirado dela. Quando nós escolhemos priorizar a nossa vida com Deus, estar aos pés dele, quando eu digo estar aos pés, é em submissão, em ter tempo com ele, ninguém e nada vai tirar esse tesouro. Podem tirar os nossos tesouros. Os tesouros que nós escrevemos aí, as importâncias, cada um escreveu, eu tenho os meus. Tudo isso pode ser tirado de mim. Mas aquilo que Deus dá para mim, ninguém pode tirar. Então, como ser Maria em tempo de Marta? Nossa vida tem que ter uma prioridade. Entre as várias atividades que temos no dia a dia, nós precisamos selecionar um tempo e um momento para estar com ele. Escolher estar com ele. É necessário isso. No dia, gente. Não estou falando da semana e do mês. Não estou falando do eventual. Estou falando do dia. Da mesma forma que você levanta e come, você levanta e vai trabalhar, você levanta e vai no médico, você escolha o seu horário. É vital você escolher estar com ele. Isso não depende do temperamento da gente, tá? Não importa o temperamento que a gente tenha ou as atividades que a gente esteja envolvido. Estar com o Senhor todos os dias é uma escolha. Escutar o que Ele tem para nos ensinar e ser submissa aos seus valores. Nós precisamos ter mãos de Marta, mas nós precisamos ter o coração da Maria. É necessário escolher a melhor parte. E nós sabemos quem é a melhor parte. É a parte do próprio Deus, que deu seu próprio Filho em nosso lugar. E eu queria agora terminar a atividade que a gente fez. Distribui para mim. Todas as coisas que são importantes para nós precisam estar absolutamente envolvidas por Deus. Vocês vão receber agora um saquinho que tem um coração. E nesse coração tem um nome. Como o coração de vocês tem um nome. Se eu escrevesse meu coração, eu ia colocar um coração para o Paulo, eu ia colocar um coração para a Georgette, que é minha filha, para o Igor e os meus netos, eu ia colocar um coração para meu chamado ministerial, eu ia colocar um coração para as minhas amigas, que são importantes. Eu ia ter nome para pôr. Mas isso não se sobrepõe ao maior, o que abarca tudo,
que eu tenho? Tem um nome aí. Que nome está escrito nesse coração? Hã? Deus. Deus. Eu quero que, se você quer, mesmo que você tenha toda a competência da Marta, mesmo que você seja soberbada, estou cheio de atividade, estou cheio de coisa, mas você quer ser como Maria, quando eu digo Maria, fazer a boa escolha, com responsabilidade. Tudo que é importante para você, que você escreveu nesse papel, ponha dentro do saquinho. Tem um texto bíblico que diz assim: onde estiver nosso tesouro, meu marido, meus filhos, meu trabalho, meu hobby, minha academia, meu bordado, o que for, onde estiver tudo isso, aí estará também o nosso coração. Mateus 6:21. Vocês sabem por que esse saquinho é transparente? Alguém me diria? Para a gente não perder de vista as demais coisas. Opa! O que mais? Para a gente ser honesta. O que mais? Deus é o nosso coração. Mas principalmente ele é transparente. Sabe por quê? Porque a gente às vezes não vê Deus. Você vê Deus? Sim. Às vezes ele é transparente, né? Mas ele segura tudo. Tudo que tiver nele, ele cuida. E cada vez que você pegar esse saquinho, se você ficar com esse saquinho, se esse saquinho falar no seu coração, lembre disso. Que tudo que você tem de importante está dentro de Deus. E às vezes você não vai ver Deus. Não vai ver, transparente. Você não enxerga. Mas está nele. Esse saquinho transparente é Deus. E todo o teu tesouro está contido em Deus. Onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. E eu queria finalizar com vocês com um testemunho de hoje. Eu tinha preparado, eu luto com a Marta que vive em mim. Eu luto com a Marta. Entendeu? Já abracei a Maria, já vivi Maria, mas eu luto com a Marta, porque eu sou mais proativa, por temperamento. Então é uma luta. Eu estou falando daquilo que Deus tem falado no meu coração, e isso é para mim, em primeiro lugar. Foi em primeiro lugar para mim. Mas eu achei muito incrível como Deus me trata e como Ele fala comigo. Eu estava vindo e eu vim de moto. Porque o nosso carro foi para a oficina e não ficou tempo, né? Meu marido não ia estar em casa e enfim. E aí estava chovendo e eu falei, bom, eu vou de moto. E ontem eu comprei uma capa de chuva. Mas eu saí de casa, não pus a capa de chuva. Deu umas 5 quadras, começou a garoar, e eu comecei a orar. Senhor, segura a chuva. Senhor, não deixa vir a chuva, porque eu tenho que chegar na igreja e vai chegar molhada. Estava preparadinha, tá? E vim orando umas 3 quadras. E eis que Deus fala assim: você sabe o que você tem que fazer. Você tem uma capa. Você está pedindo para eu fazer aquilo que você já deveria ter feito. Põe uma capa e não se molhe. Eu estava com a capa, gente. A gente não faz isso? E a gente está com o problema, a gente tem Deus para resolver, a gente tem uma capa de proteção, mas a gente fica orando, Senhor, me ajuda. Está ali na tua mão. E aquilo me incomodou, eu fiquei incomodada. Eu parei embaixo de um ponto de ônibus. Tirei minha capa, eu falei, não posso ir lá.
Não vou falar, porque senão não vai valer nada. Quando eu pus a minha capa, sabe o que eu pensei? Eu não orei mais para Deus evitar a chuva. Eu fiquei depois pensando, chegando aqui perto, eu falei, gente, por que eu tinha que ter essa experiência hoje? E sabe o que eu pensei? Deixa chover. Agora eu tenho capa. Só que a gente não faz. Então, que nós possamos colocar as nossas capas de proteção, nos abrigar debaixo das suas asas. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro presente. Ele vai na frente de mim. Ele está embaixo. Ele está ao meu redor. Ele está em cima. E eu estou com o meu tesouro na minha mão. Me atribulando, às vezes não confiando. Correndo de um lado para o outro. Tem necessidade? Tem. Mas eu preciso escolher. É necessário escolher a boa parte. E ela não será tirada. Amém, gente? Amém. Obrigado por poder ter esse privilégio de compartilhar. Deixa eu orar? Pai querido, muito obrigada. Obrigada a Deus, porque o Senhor é bom e o Senhor é cuidadoso. E muitas vezes nós somos como crianças rebeldes. Como nossos filhos muitas vezes fizeram. A gente dá conselho, a gente ensina e eles saem da proteção. Se machucam. Pai, guarda-nos, Senhor. Nós queremos aprender, Pai, com Maria, que nós entendemos que é necessário escolher com responsabilidade. E eu quero pedir agora, Pai, nessa parte, por cada irmã que eu tenho aqui, cada amiga que eu tenho aqui, Pai, cada filha amada do Senhor que veio nessa tarde aqui, veio não porque queria ouvir, veio porque o Senhor trouxe. E aquilo que o Senhor ministrou no coração de cada uma, que possa germinar, Pai, fortalecer-nos, e que daqui para frente elas possam, ainda que sejam marcas em muitas coisas e tenham muitas tarefas, elas possam escolher, no momento que for necessário, estar com o Senhor, como uma necessidade primordial, Pai, como uma necessidade básica, como nós precisamos da comida, do alimento, Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito faça essa obra no coração de cada um. Em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém.